Boa tarde, amigos. Então, vamos mais uma vez proceder ao Evangelho Luz no Lar, na casa de Fabiano de Cristo. Lembrando que a prática do Evangelho deve acontecer nos lares, uma vez por semana, que a gente possa se recolher uns minutinhos e organizamos a nossa casa, o nosso espaço para lermos uma mensagem do Evangelho junto com os familiares, sendo colocado uma água para fluidificar. E é importante a gente saber que neste momento é um momento de harmonização da família, um momento de tranquilidade, serenidade, aprendizagem um pouquinho a partir do Evangelho de Jesus. E a casa que tem o hábito da leitura, de fazer um trecho do Evangelho, de se juntar, de se organizar e ficar juntos os familiares para fazer o Evangelho, esta casa sempre tem uma luz acesa junto à espiritualidade. E aquela luz se espalha para o bairro, para a cidade, para aqueles com quem as pessoas convivem. É uma prática, meus amigos, se pudermos todos fazer, muito salutar, porque a oração sempre nos protege. Não deixamos de ter os problemas, mas ficamos mais fortalecidos. A família que faz o Evangelho unido fica mais fortalecida. Então hoje, na Casa de Fabiano de Cristo, escolhemos para fazer o Evangelho o Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, item 7, que trata do dever. O dever é a obrigação moral das criaturas para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com o dever, nos deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Aqui estamos apenas falando do dever moral e não daquele dever que as profissões impõem na nossa matéria. Aqui estamos falando da submissão aos princípios da lei divina. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações de interesse do coração. Não ter testemunhas as vitórias e não são sujeitas a repreensões ou derrotas. O dever é íntimo ao homem e fica entregue ao seu livre-arbítrio. A consciência, que é o guardião da probidade interior, adverte e sustenta o indivíduo, mas que muitas vezes mostra-se impotente diante de alguns sofismas da paixão. Onde começa o dever? É importante a gente se dar conta que o dever principia sempre, para cada um de nós, do ponto de vista em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E também acaba no limite que não desejais ninguém transponha o dever com relação a vós. Deus criou, é importante a gente refletir que Deus criou os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos nós sofremos pelas mesmas causas, a fim de que cada um de nós julgue em sã consciência o mal ou o bem que pode fazer. A igualdade em face da dor é uma sublime providência que Deus nos dá, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância em seus efeitos. Eu sempre penso que o dever é o amor supremo de Deus para conosco, através, quando a gente não consegue dar conta, aí Ele nos manda a dor como amor supremo para nós. O dever pressupõe disciplina, pressupõe obrigação, pressupõe conscientização. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronta a dobrar-se às mais diversas complicações. O dever conserva-se inflexível diante das tentações.
E às vezes é muito difícil, meus amigos, mas não impossível. Basta que nós atentemos às leis de Deus. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. Mas é importante a gente se dar conta que nosso dever é para com Deus, mas Deus se manifesta para nós através das suas criaturas. O dever é o mais belo laureal da razão. Descrição desta como de uma mãe e o filho. O homem tem de amar o dever, não porque deve fazer, não porque previne de males, mas porque está de tal forma incrustado em sua consciência que para ele faz parte da vida com a maior naturalidade. E o dever, quando ele cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa nossa obrigação moral para com Deus. E quando exercitamos essa obrigação moral para com Deus, refletimos nas nossas virtudes, nas nossas ações para com o próximo. Então, meus amigos, é importante a gente se dar conta que o dever, ele está na faixa no bem, de agirmos para o bem, como uma lei superior de Deus, que nos mostra, que nos chama, não é nos mostra, nos chama para a responsabilidade, para a sustentação da ordem e da evolução da obra divina, o encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, trabalhamos para ajudar o próximo, ajudamos, agimos, pensamos sempre no próximo, mas quem evolui somos nós. Cada consciência compete-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, de forma o mais espontânea possível, que aí lhe valerá um auxílio natural de todos os que recolhem a simpatia e a cooperação. Ou seja, quanto mais ajudamos os outros de forma totalmente pensando no bem do outro, quanto mais nos entregamos para essa tarefa, não por obrigação, por entrega realmente, mas angariamos a simpatia e cooperação dos espíritos superiores. Cada espírito que somos nós plasma os reflexos de nós mesmos por onde passamos. Ou seja, nossas mentes, se estamos pensando no bem, se estamos ajudando alguém, se estamos vibrando amor, nos conectamos com espíritos que gostam que estão nessa faixa vibratória e que junto com a gente estão nos ajudando naquela empreitada. Mas não podemos esquecer que dever pressupõe obrigação para com a gente como para com o próximo, alertando a nossa consciência a partir das leis morais. Assim, a execução do dever, região moral do serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exterioriza a nossa melhor parte, recolhendo também a melhor parte dos espíritos que conosco compartilham aquela vontade de ajudar e estão responsáveis também a nos ajudar nessa empreitada. Assim, meus amigos, que possamos não nos desligarmos e nos darmos conta de que temos direitos, sim, mas temos muitos deveres. E como a parábola dos talentos, recebemos múltiplos talentos, não só no corpo da matéria, mas principalmente através das leis morais. E que a gente possa compartilhar tudo aquilo que recebe, que a gente possa se doar ao próximo o que a gente tem de melhor, sempre lembrando e pensando no próximo como aquele nosso irmão que junto de nós compartilha nesta vida e que nós podemos ajudar a ser melhor. E assim também evoluímos nós. Então temos dever para conosco, dever para com o próximo e
principalmente dever para com Deus. Que Jesus e Fabiano de Cristo acompanhem todos nós na execução dos nossos deveres a partir da nossa consciência. Que Jesus fique na casa de todos, hoje e sempre.